Bem-vindo ao Geopolibona, sempre prazer, uma honra contar com vossa audiência. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito das ligações que ocorreram entre Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Abbas Araqchi e o Grossi, que é o representante da agência nuclear lá da ONU. Também a gente vai falar que está acontecendo um racha lá em Israel entre a coalizão que sustenta lá o governo de Benjamin Netanyahu, isso envolvendo a questão dos reféns e também sobre uma possível tomada militar de Israel na faixa de Gaza. E também a gente vai falar a respeito de que Mohammed Abbas, o chefe lá da AP, da Autoridade Palestina, intimou Hamas dizendo que eles têm que entregar os reféns americanos logo de uma vez para que acabe o GNO 3 pontinhos na faixa de Gaza. E é isso que a gente vai discutir aqui nesse vídeo. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, deixa aquele like aqui no vídeo. Também considere se inscrever-se aqui no Geopolimono, ativando o sininho de notificações para sempre ser lembrado assim que eu postar um vídeo novo no canal. E é claro, aquele comentário sempre de forma respeitosa, porque a recíproca é verdadeira, é muito bem-vindo. Agora chegarei mais delongas e vamos logo discorrer essas informações e vamos começar por essa envolvendo a ligação de Benjamin Netanyahu e Donald Trump, que discutiram várias questões numa ligação bem curta a princípio, mas que não envolveram a questão da faixa de Gaza em relação aos reféns e uma negociação com o Hamas. De repente, porque as posições de Benjamin Netanyahu e Donald Trump sejam um pouquinho divergentes aí nessa questão, já que Israel não quer muito o fim do conflito, na verdade, e sim o fim do Hamas. Só que Donald Trump ele quer uma abordagem mais diplomática, ele não quer as questões tão belicistas dessa forma. Mas um dos pontos que Israel sempre coloca é que, desde o começo, é que o Hamas tem que ter um fim, né? Ele não pode existir. Porém, isso não representa muito os anseios norte-americanos. E aqui na reportagem do The Times of Israel, ele salienta um ponto de uma outra mídia que é a Axios e que pode aí nos dar um norte em relação a essa ideia. No entanto, de acordo com uma reportagem da Axios, a dupla conversou sobre os esforços para chegar a um acordo para a libertação dos reféns com o governo Trump, pressionando por um avanço e Israel cauteloso em relação a qualquer acordo que ponha o fim a G. E para Israel não existe fim de G sem fim do Hamas, e parece que não é bem assim que os norte-americanos querem. Agora restam cerca de 59 reféns para serem libertados e parece que Israel ainda assim não está numa posição, Israel que eu digo o primeiro-ministro e também o ministro da defesa, Israel Katz, eles não estão numa posição tão radical quanto o Smotrich, que quer um domínio total da faixa de Gaza, sem botar mais as negociações dos reféns em pauta, né? Eles querem que, enfim, militarmente Israel assuma a faixa de Gaza, só que não é bem o que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu quer, né? Inclusive, isso em reportagem aqui da Yanet, Smotrich, primeiro-ministro, é responsável por estagnar a guerra, alerta que a ajuda não deve chegar ao Hamas. O que aconteceu? Houve uma reunião do gabinete de G e simplesmente houve uma discussão entre o Smotrich, que é o ministro das Finanças de Israel, que é mais radical em relação a essa militarização da faixa de Gaza. Ele quer que Israel assuma o controle total militar da faixa de Gaza, e o representante lá das IDFs, né? E que é o chefe do gabinete de guerra também. Então, começou ali tipo meio que uma discussão em relação às atribuições das IDFs. E aí, Smotrich largou essas pérolas aqui. Com todo respeito, as IDFs não escolhem suas atribuições, disse Smotrich a Zamir, que é o chefe lá das IDFs. Nós definiremos a política e vocês executarão. Se não for capazes de fazê-lo, teremos alguém que haja, disse ele, bem prepotente nas suas falas. Smotrich, então, disse ao chefe militar que estava insatisfeito com a condução da guerra e que Israel deveria passar para uma fase decisiva. Esperamos pacientemente por um novo chefe de gabinete para que pudéssemos avançar. Esta guerra não pode continuar assim, disse ele. O ministro das Finanças havia exigido que Israel ocupasse toda a faixa de Gaza e estabelecesse um regime militar para garantir que o Hamas não pudesse mais permanecer no poder da faixa. Ele foi criticado na terça-feira após afirmar uma entrevista que derrotar o Hamas era o objetivo principal da guerra e não a libertação dos reféns. Inclusive, eu falei isso no vídeo passado. E aqui na reportagem ele traz um ponto bem interessante em relação a esse possível porquê que o Smotrich está tão insatisfeito em relação a essa questão da faixa de Gaza e o conflito, né? A direção que o conflito está tomando.
E aí, aqui, essa reportagem dá um norte em relação a isso. A conduta de Smotrich durante a reunião do gabinete pode ser atribuída à reportagem publicada naquela noite pela emissora pública israelense Kan, que revelou que Netanyahu havia decidido que a Gaza não ficaria sob o domínio militar israelense, mas escondeu essa decisão de seus parceiros de coalizão da extrema-direita, incluindo Smotrich e o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, que são dois bem radicais em relação a isso. A princípio, segundo essa reportagem da Kan, ele simplesmente está tomando essas decisões porque ele está insatisfeito com essa posição de Benjamin Netanyahu e simplesmente decidir que Israel não vai tomar militarmente conta da faixa de Gaza. E isso simplesmente não comunicou a eles, né? Sabendo que eles têm essa posição bem radical. Então, está parecendo que está havendo um racha ali na questão do comando de Israel no conflito na faixa de Gaza. E aí, você acha que vai haver esse racha aí? Sabendo que o Smotrich ali, ele é uma parte significativa aí da coalizão que mantém o Benjamin Netanyahu no poder lá em Israel. Bom, cenas para os próximos capítulos. E agora a gente vai para uma outra ligação que aconteceu, que foi entre o ministro das Relações Exteriores do Irã, o Abbas Araqchi, e o representante da Agência Internacional de Energia Atômica, que é o Rafael Grossi, que eles estão naquela fase bem de namorico, né? Que estão ali se ligando. Ah, que bonito que você tomou essa decisão mais diplomática, e parará, vou te ajudar aqui, vou te ajudar ali. Basicamente é isso que está acontecendo aí nessas ligações, nessas conversas entre essa agência da ONU, né? De controle da questão atômica e também o Irã, e frente às negociações que estão ocorrendo sobre o programa nuclear iraniano. Na conversa, o ministro das Relações Exteriores referiu-se à abordagem da República Islâmica do Irã baseada na boa vontade e seriedade na escolha do caminho da diplomacia. Ele informou Grossi sobre o status mais recente do processo de negociações indiretas com os Estados Unidos. Ele insiste nos indiretas, né? Sendo que eles estão no mesmo prédio negociando, mas tudo bem. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica também elogiou a abordagem responsável do Irã e anunciou a prontidão da agência em fornecer qualquer assistência nesse processo com base nos deveres e autoridades da organização de acordo com o estatuto da agência. Então tá aí, né? É bem aquela coisa de elegância, né? Conversando, né? Pisando em ovos nas conversas para ver aí se todo mundo sai ganhando nessa história, né? Bom, também cenas para os próximos capítulos. Agora, voltando à faixa de Gaza, ocorreu aí que o Mohamed Abbas, que é o líder da Autoridade Palestina, inclusive há um tempo atrás, a própria China estava intermediando ali uma aproximação entre o Hamas e a Autoridade Palestina. Parece que agora ele chutou o balde, ele não quer mais saber do Hamas com essas atitudes de ficar mantendo ainda em cativeiro os reféns norte-americanos. Ele veio a público chamando, inclusive, o Hamas de filhos da mãe e pedindo para que eles libertassem os reféns logo para que o Genô 3 pontinhos acabasse lá na faixa de Gaza. Vamos dar uma discorrida aqui na matéria. Aqui a fala do Mohamed Abbas. A primeira prioridade é parar a G de Esther 3 pontinhos em Gaza. Ela precisa ser interrompida. Centenas estão sendo falecidos todos os dias, disse Abbas em um discurso. Por que vocês não entregam os reféns americanos? Ele fez a pergunta, né? O Hamas deve entregar a responsabilidade sobre Gaza suas armas à autoridade palestina e se transformar em um partido político, disse Abbas. Então tá aí, tem um interesse aí por trás disso, né? Eles querem que o Hamas vire um partido político e também entregue ali o poder da faixa de Gaza para a autoridade palestina, que em 2007... o Hamas foi lá e simplesmente expulsou a autoridade palestina da faixa de Gaza, e daí que começou essa animosidade entre as duas organizações aí palestinas. Enfim, há um interesse sim por trás aí, não é que o Mohamed Abbas esteja agora alinhado, enfim, realmente interessado nas vítimas que acontecem lá no conflito, não, é que tem um poder aí que ele quer assumir, que é o controle da faixa de Gaza. Tem o dia seguinte, agora a gente acabou de falar ali na reportagem anterior, o Benjamin Netanyahu fala não, né? Houve uma especulação que ele não deixaria Israel assumir o controle militar da faixa de Gaza, e agora vem essa fala do Mohamed Abbas aí, dizendo que o Hamas tem que entregar os reféns para parar o Genô 3 pontinhos, enfim. Então,
Será que os dois casos não estão ligados por trás das cortinas, no background? Será que não é isso que está acontecendo? Essa fala do Benjamin Netanyahu e essa descoberta, a princípio, noticiada pela Kan News, que o Benjamin Netanyahu pensa que o dia seguinte da faixa de Gaza não inclui a questão militar de Israel, desagradando Smotrich, que agora até ameaçam sair ali da base do governo que sustenta Benjamin Netanyahu. Cenas para os próximos capítulos. E aí, você que acha? Então deixa teu comentário em relação a isso aqui no vídeo. Meu muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.